O nosso convidado é o Procurador de Justiça, Antônio de Pádua Bertoni Pereira, ele que atualmente é secretário do órgão especial. Doutor Bertoni, muito obrigada pela presença aqui na PMP. Por gentileza, suas considerações iniciais. Bom, eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouco a instituição, né? Haja hoje para tanto ontem, né? Então vamos tentar hoje falar um pouco do ontem, sobre o crescimento institucional, sobre tudo aquilo que eu vivenciei, que eu passei, que eu assisti, né? Eu acho importante, parabéns à associação por estar guardando essa memória que é fundamental para passar para os novos quadros do Ministério Público, né? Para que as pessoas entendam e saibam que o Ministério Público não nasceu pronto e não está pronto, né? O Ministério Público é uma luta constante. Existe um colega de Minas Gerais que fez um livro que chama Ministério Público, uma história sem fim. É isso, Dora. Muito obrigado pelo convite. Bom, já que o senhor falou do Ministério Público, do mistério, né, que o Ministério Público ainda não está pronto, o senhor entrou no Ministério Público muito antes da Constituição de 88. Como é que o senhor vê a instituição hoje? Olha, nós podemos medir a instituição pré-Constituição e depois da Constituição. Realmente foi uma mudança muito grande. Quando eu entrei, nós não tínhamos, por exemplo, a ação civil pública, que hoje em dia é um dos carros-chefes da instituição, nas suas diversas áreas, né, dos interesses difusos e coletivos. Nós não tínhamos máquina de escrever, o Ministério Público não tinha carros. O procurador-geral, para ir em algum lugar, né, ele tinha que pegar um táxi ou usar outro meio de transporte. Então, esse crescimento, essa história do Ministério Público eu meço o Ministério Público o seguinte, quando foi feito o alicerce, né? Então, esse pessoal mais antigo, eu até lembrava aqui que o ex-presidente da associação, Carlito Siqueira, ele conseguiu que, numa dessas constituições dos militares, se inserisse lá que o Ministério Público seria regido por lei própria. Isso já foi uma carta de alforria, porque o Ministério Público podia ter chefe de fora da carreira. A partir do momento que houve a previsão de que o Ministério Público seria regido por lei própria, né, então nós já conseguimos, na primeira lei orgânica, muitos avanços, e isso foi aquele alicerce. Não se constrói nada sem um alicerce forte. E é isso. Então, eu vejo o Ministério Público hoje num caminho que realmente, quando nós participamos lá da Constituinte, não imaginávamos esse crescimento, né? Inclusive, número de promotores, nós éramos poucos. E eu fui coordenador geral dos grupos de estudos em 1983. E lá apareceram lá o Edson Milaré, o Antônio Augusto, de Melo Camargo Ferraz, o Nelson Nery Júnior, o Hugo, dizendo de uma tal de ação civil pública, que seria importante nós levarmos isso para os colegas do interior, para que conhecessem essa nova ferramenta que vinha em auxílio da instituição, do trabalho da instituição. Em 83, nós levamos, então, isso para todos os cantos do Ministério Público, e foi um sucesso total. Tanto que uma das teses de fim de ano foi o anteprojeto de lei, né, da ação civil pública, feito pelo Edson Milaré, pelo Nelson Nery Júnior e pelo Antônio Augusto. E foi engraçado porque... Engraçado não, foi muito difícil, porque a doutora Ada Pellegrini Grinover e o doutor Kazuo Watanabe, eles tinham um outro anteprojeto de lei da ação civil pública que não contemplava tanto o Ministério Público, não dava tanta importância ao Ministério Público quanto o anteprojeto dos colegas. E foi uma batalha, né? A aprovação, porque tinha o anteprojeto desses dois professores e tinha o anteprojeto dos nossos colegas da instituição. Foi uma batalha, mas no fim nós conseguimos emplacar a lei da ação civil pública em 85 e que nasceu, e eu até para meu orgulho, quando eu fui coordenador geral, e mais orgulho ainda nos grupos de estudos do Ministério Público. Então, tudo isso
que eu digo, foi sendo construído em cima daquele alicerce que os mais antigos já tinham lá feito para o Ministério Público. Então depois disso, né, aí já depois como diretor da associação, tive a oportunidade de trabalhar muito lá em Brasília, na Constituinte, e a Constituinte também foi talvez a coisa que mais me emocionou até hoje no que diz respeito ao Ministério Público. Por quê? Porque não é o trabalho de um, não é o trabalho de dois, foi um trabalho coletivo de todos os ministérios públicos do Brasil. Então, todos os colegas entenderam a ideia, uma grande cabeça foi o Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, um homem inteligentíssimo, ele foi a cabeça, ele era presidente da CONAMP, tinha o Dr. Walter Paulo Sabella, que era o secretário, e junto com o José Emanuel Bulli Filho, eles ficaram em Brasília morando, e nós, para ajudar naquele contato com os deputados, naquele convencimento dos deputados do que nós queríamos, do que nós pretendíamos, nós íamos e voltávamos toda a semana. E isso realmente frutificou, né? Eu que tive muito contato com os deputados, no começo os deputados não queriam nem nos receber. E nós fomos aos poucos mostrando que o que nós queríamos era trabalho. Era serviço, era trabalho, era serviço, era trabalho. E depois de um certo tempo nós já éramos praticamente laçados nos corredores do Congresso. Então nós tínhamos aqui uma base, que era o Hugo Nigro Mazzilli, o Edson Milaré, vários colegas, né, que mexiam com o meio ambiente, que mexiam com o consumidor, o doutor Filomeno. Então eles pediam para a gente, arruma uma emenda para que eu possa apresentar essa emenda. Aí nós ligávamos para cá, conversávamos com os colegas, preparávamos uma emenda, ou a gente mesmo lá, uma emenda específica de meio ambiente, com o Edson, do consumidor, com o Filomeno, ou qualquer outra, com o auxílio do Hugo, e levávamos para os deputados. E eram apresentadas essas emendas, e muitas delas, né, entraram na Constituição. Então, foi um trabalho coletivo de todos os ministérios públicos. Foi uma coisa muito bonita. Tanto que, o dia que foi votado o nosso capítulo, e que era um painel, então tinha luzes brancas, vermelhas e verdes. As brancas eram aqueles que se abstinham de votar, as vermelhas eram aqueles que eram contra, e as lâmpadas verdes eram aqueles que eram a favor do capítulo do Ministério Público. E quando foi colocado em votação, com grande ajuda, mas uma enorme ajuda de um colega do Rio Grande do Sul, que era deputado federal, líder do MDB na época, o Ibsen Pinheiro. E quando votou e acendeu aquele painel, todas aquelas luzes, estou até arrepiado, aquelas luzes verdes, foi uma emoção indescritível. Foi uma luta que realmente valeu a pena, e a gente conseguiu fazer, com um trabalho coletivo sensacional, conseguimos aí melhorar muito a situação e a vida do Ministério Público. Então, cresceu, e eu vejo o Ministério Público num bom caminho, tem todas as ferramentas para andar nesse bom caminho, é só trabalhar. Mas não pensem que está pronto, porque não está pronto. O senhor vê essa força hoje? Do Ministério Público? Vejo essa força do Ministério Público. Estou vendo aí alguns colegas de concurso, fiz parte de 2 bancas, um pessoal que está entrando com muita garra, com muita vontade. E então é isso que eu digo, precisa passar esse trabalho que a associação está fazendo, é muito importante. Precisa passar essas lutas, o como fazer, o como fizemos, né? Onde é que tem que realmente atuar. E aí os colegas sabem, em todos os rincões aqui do Estado ou do Brasil, né? Temos agora um trabalho sensacional do Ministério Público Federal, nesses casos aí da Lava Jato, estão tendo uma atuação realmente muito importante, né? Estão ajudando a passar o Brasil a limpo. Então, o Ministério Público está cada vez se fortificando mais. É aquilo, quando tem muita gente contra, né, o trabalho do Ministério Público, é que nós estamos no caminho certo. O senhor foi membro da banca examinadora por 2 vezes. Duas né? vezes. Concursos. E também o senhor foi corregedor geral por 2 mandatos. Ou seja, nos 2 momentos o senhor trabalhou com jovens. Isso. Como é que o senhor passou para eles esse ideal? O senhor chegou a falar sobre a história do Ministério Público e da lei do Ministério Público? Olha, primeiro
de deixar registrado que o trabalho mais gratificante que eu tive até hoje no Ministério Público, tirante a Constituinte, porque isso foi coletivo, mas um trabalho pessoal do lado de alguns colegas, foi fazer parte das bancas examinadoras, de 2 bancas examinadoras. É realmente, ao mesmo tempo, ele é muito gratificante e, ao mesmo tempo, ele é angustiante. Por quê? Porque você está lá, Dora, decidindo vida de pessoas. E, às vezes, você se depara, se defronta com pessoas com as mesmas condições e as vagas vão terminando e você tem que escolher, tá certo? E realmente, isso é angustiante. Mas, no fim, acho que nós conseguimos fazer um bom trabalho, eu e os outros colegas que participaram da banca, e entrou aí um pessoal muito bom, dos quais eu tenho muito orgulho de ter participado da banca examinadora. E como corregedor, o corregedor ele tem reuniões periódicas com os substitutos. E eu sempre enfatizei, eu fui o primeiro, acho que comecei a convidei o doutor Araldo para vir falar, convidei o doutor Cláudio, convidei o Burle, convidei o Sabella, para que contassem essa história do Ministério Público, para esse pessoal saber exatamente isso, né? Nós conseguimos, com a Constituinte, levar a bandeira do Ministério Público no ponto mais alto possível. Foi difícil? Muito difícil. Mais difícil é manter essa bandeira onde está, que isso já cabe a essas novas gerações. O senhor falou da PMP, que o senhor estava na PMP na época da Constituinte. Isso, né? O papel da PMP foi importantíssimo nessa época e, aliás, então, em todas as épocas, porque o procurador-geral ele não pode fazer muita coisa nesse sentido, né? Então, cabe à PMP... Isso. Nossa, o trabalho da associação foi fundamental. Eu já disse, o Araldo, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, presidente da CONAMP, não é? A cabeça dele foi... E o apoio, principalmente financeiro, da Associação Paulista do Ministério Público, tendo em vista que nós tínhamos lá apartamentos alugados direto, não tinha, vamos e alugamos. Não, os apartamentos é para quê? Como era muito concorrido, tinha muita gente lá em Brasília, esse apoio da associação, não só financeiro, logístico, né, com essa retaguarda dada pela Associação Paulista do Ministério Público, e eu sinto muito orgulho de ter feito parte da associação. Só saí em 90 da associação, porque eu saí da carreira com o Dr. Cláudio, senão eu teria feito mais coisas na associação. O senhor chegou a atuar no Executivo? Sim, eu fiquei de 90 a 94, eu fiquei fora da carreira com o Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio, em 1990, em janeiro de 90, ele foi convidado para ser secretário de governo do governo Quércia. E ali nós já sabíamos, ninguém sabia, mas nós já sabíamos. Fomos, na verdade, mais para pavimentar, né, Dr. Cláudio, pavimentar a candidatura do Luiz Antônio Fleury Filho a governador. Então, o Dr. Cláudio, ele foi, me convidou para ir junto, eu fiquei muito honrado. Fomos eu, mais 2 colegas, o Magno, que acabou de sair da Secretaria da Segurança, o Dr. Carlos Alberto de Campos, o Dr. João Eduardo Miguel, infelizmente falecido há pouco tempo, o Dr. Paulo de Tarso Barbosa Duarte, também colega. Então, ficamos lá 5 anos lá no Executivo. Aí eu voltei para a carreira. Não quis mais, só saí porque eu sou devedor eterno ao Dr. Cláudio. Tenho uma admiração profunda por ele, né? Então, até por um dever de gratidão, eu acompanhei fora da carreira. Não era a minha pretensão, mas não dava para recusar. O senhor, como todos os promotores, quando entra na carreira, passou por diversas comarcas, né? Interior, várias. No caso do senhor, o senhor passou também pela Justiça Militar e também pelo Tribunal do Júri na capital. É importante esse desenvolvimento do promotor, tanto para a carreira quanto para a sociedade, esse contato dele com a sociedade. Nossa Senhora. Na verdade, onde a gente se sente promotor mesmo são nas comarcas pequenas. Porque, e como corregedor, eu fazia questão de dizer que tinha que fazer atendimento pessoal. Porque quando alguém do povo vai procurar o promotor de justiça, é que ele já não tem mais ninguém para procurar. Ele chegou a um ponto que só ali, eu vou lá no promotor.
Então, eu enfatizava muito isso, não é? E o que ajudou muito o Ministério Público na Constituinte, e ajuda até hoje, é o apoio da sociedade. Então, esse atendimento a público ele é fundamental para a nossa sobrevivência, não só como também para cumprir o nosso papel na sociedade, que é atender aquele realmente mais desassistido. E comecei por... Minha época, a carreira era muito rápida, nós tínhamos poucos promotores, então eu passei muito rápido por Jacupiranga, por Itapecerica, em Diadema fiquei 3 anos, foi um trabalho muito, para mim também, muito gratificante. Nós tínhamos muita violência em Diadema, eu era o único criminal, não tinha mais promotor nenhum criminal, era eu e 2 promotores cíveis. E principalmente na área da infância e juventude, deu para fazer muita coisa. Lá eu consegui que depois de algum tempo se fizesse lá um atendimento, até consegui do juiz que fosse feito, começasse dentro do fórum, atendimento ao público, que precisa de orientação em várias áreas. A prefeitura nos deu um assistente social, estagiários da prefeitura, e hoje em dia é um trabalho lá que ocupa um prédio, né? Então isso realmente é muito bom. Passei pela Justiça Militar, fui o primeiro promotor a ir para a Justiça Militar, no Ministério Público. O que é que aconteceu? Com a nossa lei orgânica de 82, o Ministério Público assumiu também a Justiça Militar, que lá os promotores é tudo feito pela própria Justiça Militar. O concurso, eles eram colocados. Lá o concurso era feito pela própria Justiça Militar. E quando nós assumimos pela lei orgânica a Justiça Militar, eu fui o primeiro a ir para lá, foi até um pedido da Tilene, saudosa Tilene. E eu fui, e foi um choque, né? Foi um choque, não para mim só, para eles também. Por quê? Porque eles estavam acostumados a mandar e desmandar no promotor, sem nenhuma crítica aos colegas de então. Mas é que era assim que funcionava. Para você ter uma ideia, tinha um corregedor lá, ele descia, quando ele não concordava com o despacho que o juiz dava, ele modificava o despacho do juiz no processo. Então foi realmente uma luta, foi uma briga, briguei o tempo inteiro com eles, e no fim eu sei que eu tenho isso como elogio. Eu fui declarado indesejável na Justiça Militar por votação unânime do tribunal. Mas foram embates constantes e diretos. E depois eles foram acostumando mais com o nosso jeito, foi modificando também um pouco o tribunal, aqueles mais radicais foram saindo, se aposentando, entrou um pessoal de mente mais aberta, e hoje em dia está lá a Justiça Militar funcionando direitinho, porque na época os crimes dolosos contra a vida praticados por militares também eram julgados lá na Justiça Militar, né? Mas depois se modificou, é tudo pelo júri. Então, a Justiça Militar, hoje em dia, cumpre o seu papel. Mas foi uma luta, era briga diária, de bater o pé, de eu sair de julgamento, porque o juiz entrar, porque lá você tem que se explicar, tem 2 tipos de conselhos. Isso que eles chamam de conselho permanente, que dura 3 meses, mas chama conselho permanente, que julga de tenente para baixo. E existem os conselhos especiais, né, que patente para cima, de tenente para cima, eles que julgam. Então você forma, tem por exemplo, um capitão que vai ser julgado, então você tem um conselho que você convoca, sorteia um conselho especial de gente de patente maior do que ou mais antigos que esse capitão para o julgamento. E no primeiro julgamento o conselho entrou, foram abraçar o réu. Eu peguei minhas coisas e saí da sala. Então, o embate começou aí. Mas foi bom também, foi bom. Foi um aprendizado muito grande também para mim. Acho que mais para mim, eu realmente aprendi muito, até a não ser um pouco mais maleável. Depois você foi para o Tribunal do Júri, aqui na capital? Para o Tribunal do Júri, fiquei lá alguns anos no Tribunal do Júri. Foi também colegas maravilhosos que eu tive lá, foi realmente um período de muito trabalho e muita amizade, muita troca de informação, onde a gente aprendeu muito, colegas que da mais alta qualidade, com os quais eu aprendi muito, né? Inclusive
o ex-presidente Walter Palha Sabella, Dr. Paulo Álvaro Chaves Martins Fontes e outros colegas que realmente foi uma convivência. E só saí de lá porque eu fui para a assessoria do Procurador-Geral. O Dr. Cláudio me chamou para a assessoria e eu fui lá para a assessoria do Dr. Cláudio. Trabalho mais de gabinete, né? Isso, era um trabalho mais de gabinete do que linha de frente. Mas foi um período inesquecível, né? Inesquecível. Júri, foi ótimo. Daí, em 92, o senhor se tornou procurador de justiça. Procurador de justiça, eu estava fora. Mas eu estava fora da carreira ainda, né? Estava fora ainda. Eu fui promovido por antiguidade. Porque você não pode, quando está fora da carreira, ser promovido por merecimento, só por antiguidade. E voltei em janeiro de 95. Né? E daí o senhor não parou mais também, né? Conselho. Aí logo depois eu fui secretário da Procuradoria Criminal e ao mesmo tempo depois eu fui do órgão especial. No órgão especial eu fui eleito para o conselho, assumi o conselho em 2000. Eu até brincava porque eu fui secretário também do conselho. Eu brincava e era secretário da Procuradoria Criminal. E eu brincava. Aliás, toda a mudança para esse prédio aqui eu que fiz, não só no conselho como na Procuradoria. Acompanhei tudo, tá? As salas, a arrumação, tudo eu. Até brincava que eu tinha que fazer um cartão, Antônio Paulo Bertoni Pereira, secretários, porque era secretário dos dois, tanto do Conselho quanto da Procuradoria. E daí depois fui para a banca, examinadora, em 2003, né? 2002, 2003. 2002 e 2003. Depois de 2015. Né? A banca, depois da banca de ser secretário, fui eleito corregedor 2 vezes, fiquei lá de 2007 a 2010, que também foi uma função muito, eu acho, uma das funções mais importantes que existem na administração superior do Ministério Público. Né? Primeiro porque você tem que fazer principalmente um trabalho de orientação. A corregedoria, às vezes a pessoa pensa, a corregedoria ela é para punição. De jeito nenhum. O corregedor não gosta de punir ninguém. Né? O trabalho principal do corregedor é o de orientação. Então, quando você vai fazer... Eu até dizia nas aberturas das correições, eu dizia o seguinte, né? Porque vai prefeito, vai delegado, vai presidente da Câmara, um monte de gente, eu dizia o seguinte, que o trabalho de correição ele não é para punir, pelo contrário. O trabalho de correição é para ele ver o bom trabalho que é feito pelo promotor aonde ele está. Porque a corregedoria tem até a obrigação de esses trabalhos que são excelentes, e nós temos excelentes trabalhos pelo Estado, trazer ao conhecimento do Conselho, ao conhecimento da Procuradoria-Geral, do órgão especial, por isso que o corregedor faz parte do Conselho, é membro nato do Conselho e do órgão especial, e dizer, olha, fui em tal lugar porque isto realmente, para o Ministério Público, é importante. E o promotor também, por ver reconhecido o seu trabalho. O bom promotor, aquele que trabalha, gosta de ser correcionado. Então, foram lá 4 anos de um trabalho. Tive uma assessoria, eu tive muita sorte, na verdade, né? E a assessoria também, uma assessoria espetacular. Assessoria o corregedor, ele só orienta até a assessoria, mas o trabalho mesmo é desenvolvido pela assessoria. Esses cargos todos eles são eletivos, né, dentro da instituição. Todos. E o senhor acredita que o senhor ter chegado nesses cargos foi um reconhecimento dos colegas por todo o trabalho que o senhor fez durante todos os anos na instituição? Eu quero crer que sim, né? Porque se a gente também não demonstrasse um trabalho, uma capacidade, uma competência, e principalmente um ideal de Ministério Público, né? Não encontraria respaldo dos colegas. Né? Mas eu sempre, graças a Deus, todas as eleições das quais eu participei, desde o coordenador, eu tinha 3 anos de carreira quando eu fui coordenador-geral do Grupo de Estudos. Não é? Fui eleito coordenador, depois para a associação também fui eleito, então todos os cargos eu fui eleito, até hoje não perdi nenhuma. Sinal de que
Está indo bem, eu pelo menos... Bom, tem um cargo que o senhor não foi ainda, né? Procurador-Geral de Justiça. Não, e nem... O senhor ainda tem vontade? Não, eu não pretendo. Não. Nunca foi a minha... dizer o seguinte, olha, o meu objetivo... Não. As coisas foram acontecendo. Elas foram acontecendo, mas eu nunca tive o objetivo de ser procurador-geral. Isso não me passou, estou falando sério, não me passou pela cabeça. Eu me senti muito mais gratificado sendo corregedor do que seria como procurador-geral. Hoje em dia você tem os problemas que o procurador-geral tem, realmente... Eu admiro quem exerce essa função de procurador-geral, porque são realmente, constante, é uma luta constante, é um buscar constante, não é? É o atender as pessoas constantemente. Minha época não. Existe hoje também o Conselho Nacional do Ministério Público, ao qual eu não faço restrições, mas eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público é formado por gente que não é do Ministério Público. A maioria não é do Ministério Público. Vou falar aqui, não sei se vai ser editado ou não. Nós vamos ter uma eleição agora para colegas para concorrerem, para fazer parte do Conselho Nacional do Ministério Público, que vai ser inútil, porque os 3 que vão fazer parte já estão escolhidos pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. E, na minha visão, o Conselho Nacional do Ministério Público, hoje em dia, exatamente porque a maioria não conhece o Ministério Público, eles têm uma grande especialidade, que é aperfeiçoar o obsoleto. Então, eu acho isso do Ministério. Acho muito importante o Conselho Nacional do Ministério Público, mas acho que eles ainda pecam um pouco nessa história de se ater a muito detalhe. Quer dizer, só eu estou há 40 anos ajudando a construir o Ministério Público. Então, não me parece que chega alguém lá e vai ficar lá 2 anos e vai pensar alguma coisa que nós já não pensamos ou não fizemos, né? Então, é por isso que eu costumo dizer... O CNMP e o CNJ foram criados por meio de uma emenda? De uma emenda constitucional. De controlar as instituições. Controlar, exato. Mas eu acho que eles pecam um pouco nisso, né? Não há essa necessidade hoje? Não, eu acho que existe a necessidade do controle. Não, eu não sou contra o controle. Eu só acho que eles, aquilo, eles aperfeiçoam muito o obsoleto, né? Às vezes se atêm a certas coisas que... Só eu estou aqui há 40 anos, tem colega que está há 45, 50 anos, né? Então não dá para alguém querer conhecer o Ministério Público melhor do que eu, melhor do que muitos colegas, inclusive, que já ocuparam funções até na associação. 40 anos de história, 40 anos de carreira no Ministério Público, recentemente voltou à pauta a questão da PEC da Bengala, uma possível revogação da PEC da Bengala. O que o senhor acha desse assunto, desse tema? Olha, eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu não vou falar a minha idade aqui não, mas eu fui beneficiado pela PEC da Bengala. Então eu acho que vai muito da pessoa. Existem argumentos contra e argumentos a favor. Tem argumentos que você fecha muito a carreira. Eu concordo, porque as pessoas não vão aposentando e aqueles que estão vindo não encontram espaço para ocupar os lugares mais altos da instituição. Eu respeito esses argumentos. E se for revogado, não vejo nenhum problema. É que estão querendo revogar por motivos outros, né? Porque, no fundo, essa revogação é para impedir que no STF, alguns que não atingiram, ainda chegando aos 70 anos, que se aposentem, né? Mas eu acredito que aqueles que já estão na situação, aliás, já houve uma sinalização do Supremo em relação a isto, aqueles que estão nessa situação da PEC da Bengala, eles permanecerão, né? Tem que ter uma regra de transição, né? Mas eu vejo com tranquilidade isso. Não briguei a favor e também não brigo contra. Então, é o que nós falamos aqui. Vai acontecendo. Vamos passear um pouquinho mais na história? Queria voltar um pouco lá atrás, em 89. O senhor também participou ativamente da constituição
estadual. Como é que foi esse momento? Olha, o senhor estava na PMP, como é que foi esse trabalho, doutor? Que eu sei que não foi fácil. Eu até conversei com o Procurador-Geral, conversei com o doutor Paulo, presidente da associação. Nós vamos ter agora 30 anos da Constituição Estadual. Eu acho que nós devemos fazer realmente um evento em relação a isso, porque as pessoas dão muita importância, e com razão, à Constituinte Nacional, a federal. Mas a Constituinte Estadual, para nós, foi muito importante. Muito importante. Foi porque se na Constituinte Federal nós fizemos um trabalho de conseguir avanços institucionais, né, de buscar serviço, o nosso trabalho aqui era consolidar, no âmbito estadual, aquilo que nós já tínhamos conseguido no âmbito federal. E outras instituições, elas tinham outros interesses. E um dos interesses era a isonomia salarial. Então, você tinha os delegados de polícia, você tinha os procuradores do Estado, querendo que na Constituição nós tivéssemos lá um artigo que dissesse que o salário deles, eles se equiparariam ao Ministério Público e ao Judiciário. Então, começou aquela que já veio lá da federal, só que aqui no âmbito estadual, muito mais difícil, começou aquela... O judiciário falou, não, eu vou me desvincular, eu sou poder, eu saio fora, vocês se viram. E aquilo foi uma guerra. Foi uma guerra que nós só ganhamos, e isso é importante, graças ao trabalho que nós fizemos. O Dr. Cláudio era procurador-geral, me recordo que nós íamos todos os dias no Hotel Nikkei almoçar com um deputado estadual, explicar tudo, conversar tudo com eles, né? O que nós queríamos, o que nós pretendíamos, que era consolidar o que nós já tínhamos conseguido, né, no âmbito federal, trazer para o âmbito estadual, e também para... nós não éramos contra que os delegados, procuradores do Estado e outras carreiras ganhassem o mesmo salário do Ministério Público. Nós éramos contra a isonomia, porque você tem, por exemplo, se você aumenta um desembargador, se você criar isonomia com todas as outras carreiras, você vai ter que aumentar até o soldado lá. Se você aumenta um soldado lá, você vai ter que trazer até o desembargador. Isso foi explicado. E, na época, era secretário da Segurança, o nosso colega Luiz Antônio Fleury Filho, que depois se ganhou a eleição para governador. A atuação dele foi muito importante junto ao governador de então, que era Orestes Quercia. E ali foi fundamental esse trabalho do Fleury e do governador Orestes Quercia, porque ele não tinha maioria, aliás, ele tinha deputados da base dele, acho que eram metade, né? O líder dele era o Aloísio Nunes, que hoje que acho que acabou o mandato dele, senador. Senador é o Aloísio, e o Aloísio era procurador do Estado. E ali também é preciso ressaltar o trabalho, nós tivemos sorte. Se na federal nós tivemos o Ibsen Pinheiro, colega nosso do Rio Grande do Sul, que nos deu um apoio fundamental para o que aconteceu, aqui nós temos o colega Luiz Máximo. O Luiz Máximo, ele realmente fez um trabalho que, olha, ele era presidente da Assembleia. E o trabalho dele foi realmente um trabalho que nos ajudou muito, ele foi muito ponderado e realmente atendeu todos muito bem e tinha também essa visão. Fez um trabalho, ele foi realmente um magistrado e foi muito importante, assim como o deputado Ulisses Guimarães, ele foi importante na presidência da Constituinte. Se não fosse ele, não tinha saído, porque ele levava aquilo numa mão de ferro. O Luiz Máximo aqui também, ele teve a mesma postura e conseguiu levar a bom termo a Constituinte estadual. Para você ter uma ideia, virou clima de guerra mesmo, de quase agressão, da gente ter que falar para os nossos colegas, olha, fiquem quietos, não reajam, não falem nada, deixa votar, dê o que falarem, não retruquem, fiquem quietos. Foi uma batalha, mas no fim nós acabamos também
vencendo essa batalha, ressalto, com um trabalho muito importante, não só dos colegas que trabalharam nisso, porque nós fizemos um trabalho lá de colocar um promotor de justiça junto a cada deputado estadual, porque eles não tinham base jurídica. Então, vários colegas foram trabalhar com vários, junto, no gabinete mesmo, desses deputados estaduais, ajudando. Então, o trabalho de todos esses colegas, que foi meio anônimo, porque ninguém sabia que isso estava acontecendo, né? A gente assim que coordenou isso, o trabalho do Dr. Cláudio, de conversar com todos os deputados, o trabalho do Araldo, o trabalho do Fleury, foi importante, do Luiz Máximo, né? E também do governador Aécio Quercia, que nos ajudou muito a isso. Precisa ser feita essa honra a ele, que ele realmente nos ajudou. Mas foi também muito importante, muito gratificante, quando nós conseguimos aprovar tudo que nós queríamos do nosso jeito. Quais eram as maiores dificuldades na época? O relacionamento tinha que... Então, o relacionamento dia a dia, mas você tinha muitos parlamentares ligados aos delegados. Então havia não, e não é crítica a eles, não. Eles estavam. A bancada da bala. Não, acho que nem tinha bancada da bala na época, mas eram muito ligados a delegado. Por quê? Porque delegados, geralmente, porque os deputados estaduais são de várias regiões. Então, geralmente, você tem o delegado, faz mais amizade do que o promotor. O promotor ele é obrigado a ficar numa posição um pouco mais distante em relação ao político, né? E o delegado fazia amizade, conversou. Então, tínhamos essa dificuldade, né? de que realmente vários deputados, um grande número de deputados estaduais, eles eram favoráveis à isonomia. Por isso que eu digo que o trabalho do Fleury, do Máximo e do governador foi muito importante. Muito importante. Mas foi mais essa lá e a gente meio angustiado com tudo que ocorria, porque as notícias, você sai de lá com uma notícia, chega no outro dia lá, a notícia é outra. Então foi realmente. Mas foi um trabalho muito bem executado. 30 anos esse ano. 30 anos esse ano. 30 anos esse ano. Vamos ter da Constituinte Estadual, que para nós foi a consolidação daquilo que nós havíamos conseguido na Federal. Não tem muita diferença, né, no conteúdo? Não, o conteúdo é basicamente o mesmo. Né? Uma outra coisa que queriam tirar, e a gente... Porque aqui ela foi um pouco mais regulamentada, entendeu? Mas porque a Constituição também não pode descer a muitos detalhes, né, a Constituição Federal. Ela não pode descer a muitos detalhes, não pode ser detalhada, né? Então, alguma coisa tinha que ser detalhada aqui e o trabalho foi muito bem feito. Funciona até hoje, né, doutor? Funciona até hoje. E cada vez melhor. Bom, estamos caminhando para o final da entrevista. Vamos falar sobre o papel da PMP hoje, como é que o senhor vê hoje a PMP, ao lado aí dos promotores de justiça. Cresceu bastante a instituição, contando com os ativos e inativos, cerca de 3.000. Como é que o senhor vê esse trabalho hoje? A Associação Paulista do Ministério Público, ela cresceu muito e cresceu muito bem. Porque quando eu entrei, a associação era no 15º andar do Fórum João Mendes, uma salinha, era a salinha do presidente, uma mesinha fora. Era a associação. Né? Era Guido Menberg, o presidente. E ela foi crescendo, o trabalho, desenvolveu muito na época do Cláudio, que o Cláudio foi depois do Guido, se não me falha a memória, mas acho que foi. Então começou a prestar mais serviços. Então eu acho que hoje, né, com esse crescimento, depois com o trabalho do Fleury, depois do Araldo, depois foi o Renato, o Sabella, né? Então todos que passaram, né, o Molineiro que saiu, o Paulo que entrou, com muitos méritos, todos porque chegaram a presidente por causa do trabalho desenvolvido em prol da instituição. E a PMP hoje, ela é mais do que necessária. Ela é imprescindível na vida do promotor. Não só em face das nossas muitas lutas que temos institucionais, de legislação. Por exemplo, vem agora a reforma da Previdência. Então, a associação, o trabalho que o Paulo está fazendo, que os diretores estão fazendo, é fundamental, tem que ter. Né?
Então tem esse trabalho, tem o trabalho dos planos médicos, o trabalho de assistência aos colegas, tem o trabalho dos aposentados, que tem um lugar para eles procurarem quando tem alguma dificuldade, né? Vai ficando mais velho, isso é importante. Então, a associação, do tamanho que eu vi, do tamanho que é, isso me enche assim de orgulho de ter feito parte, né, da associação. Como diretor, foram 6 anos, né? 6 anos, mas só não continuei porque eu saí da carreira. Senão, começamos juntos, eu, Sabella, e o Sabella foi presidente, grande amigo. Então, Paulo, grande amigo, Molineiro, todos que passaram por aqui, realmente, eu tenho admiração. O Garreta, né? Então, a associação, ela é imprescindível na vida do promotor hoje. Eu não consigo imaginar o Ministério Público sem associação. Eles estão, não tem que um esteja acima, outro não. Elas estão no mesmo patamar. Antes de fazer o agradecimento de praxe, eu gostaria aqui de corrigir um erro imperdoável meu. Tá? Primeiro, que não citei outros grandes colegas e amigos que foram presidentes da associação, porque eu vim na memória e lembrar de todos é muito difícil. Então, depois do Renato, nós tivemos o Cossenzo, nós tivemos o Garreta, depois do Garreta, nós tivemos o Barra. E o Barra é um capítulo à parte, é um capítulo especial. O Barra, primeiro amigo, um amigo que você podia contar com ele para o que precisasse. E o Barra foi talvez um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida. Um homem de uma bondade extrema, de um calor humano, e humano também como pessoa. E então, a minha admiração pelo Barra, acho que ele foi presidente por 3 mandatos, se não me falha a memória, e muito merecidamente. Ele ajudou muito a associação, ajudou muito a instituição. Ele, inclusive, como promotor de justiça, né, ele foi um dos que lutou pelo teste do pezinho. Não sei se as pessoas sabem que a criança, quando nasce, hoje em dia, faz o teste do pezinho, e o Barra lutou muito por isso. Foi um promotor espetacular, um amigo fantástico, um ser humano fora do comum e que realmente está fazendo muita falta. O Barra faz muita falta. Depois do Barra, nós tivemos outros colegas, doutor Felipe, né? Felipe Locke Cavalcante, também por seus atributos, chegou merecidamente à presidência da associação. Molineiro, irmão, amigo. E do Paulo Penteado eu nem vou falar, porque o Paulo Penteado foi um talento que eu, como corregedor, ele foi diretor-geral do Ministério Público, e ali já deu para notar que ele teria uma carreira brilhante, né? O que talvez tenha atrapalhado um pouco ele foi eu ter chamado ele para a corregedoria, não estou brincando. Foi um assessor ótimo, ótimo, e tenho certeza que o Paulo fará uma carreira brilhante no Ministério Público, que não vai ficar só na presidência da associação. Acho que ele vai realmente alçar voos muito mais altos, né? E agora eu queria, ao encerrar, agradecer mais uma vez a associação, agradecer a você, Dora, agradecer o colega que fez aí, o amigo que fez a filmagem. Se eu sair feio, você vai ver, tá? Que fez a filmagem, e dizer que foi um passeio no tempo. É aquilo que eu comecei dizendo, haja hoje para tanto ontem, né? E foi realmente um passeio, lembrar grandes amigos, lembrar grandes momentos que a gente passou na instituição e acompanhou. E vamos lá, caminhando em frente até onde Deus der, sempre, sempre, sempre com o Ministério Público no coração. Muito obrigado.